Teve um dia que eu estava em casa tomando um café com uma super amiga que é budista. E ela me disse o seguinte: você sabia que, segundo o budismo, o número 3 representa sorte? E o número 3 duas vezes representa muita sorte? E que o número 3 vezes representa a máxima boa sorte? Eu olhei assim meio emocionada para ela enquanto eu degustava um chá de hortelã e eu disse: tá explicado. Se você quer saber por que eu estou te contando isso, já assina o canal e ativa o sininho das notificações, porque eu quero te contar a minha história de vida, de como eu me reconheci bruxa e como eu iniciei como sacerdotisa cósmica a serviço da deusa nesse planeta. E aí, já assinou? Então vamos lá. Quando a minha amiga falou isso, era como se tudo então fizesse sentido para mim naquele momento. Eu realmente me sinto uma pessoa de sorte por estar viva hoje, vivendo o propósito da minha alma como sacerdotisa e depois de tudo que eu já passei. Eu teria todos os motivos do mundo para me restringir e ficar escondida. Só que eu resolvi fazer a minha vida valer a pena, independente dos acontecimentos duros que eu precisei passar para me curar e evoluir minha alma até aqui. Eu, como uma boa pisciana, nascida em 3 de março, ou seja, 3/3 de 1983, eu sempre gostei muito, sabe, de falar a minha data de nascimento. Ela meio que ressoa bem, sabe? 3/3 de 83. Tá vendo como parece uma música, assim, cheia de harmônicos naturais? Pois bem, eu tive uma infância até os quase 7 anos muito legal, em uma família estruturada, com pai, mãe, irmão, e sempre me mudando de casa, porque meu pai era do exército e a gente estava sempre a serviço do Brasil nessa época. E eu fui uma criança muito brincalhona, ativa e muito tímida também. Pasmem, tá? Eu era tímida mesmo. E a primeira chacoalhada, assim, chacoalhão mesmo, que a vida me deu foi no dia 27 de janeiro de 1990, com o falecimento do meu pai. Esse contato com o mistério da dor, assim, inenarrável de perder alguém e o grande mistério que é a morte, mexeram profundamente com a minha percepção de mundo. Eu já era de ficar deitada, olhando o céu, observando quando aquela nuvem de elefante ia passar, de ficar fascinada com os eclipses solares e lunares também. Era uma espécie de fascinação, sabe? E na minha adolescência, eu era a louca que ficava, assim, lendo toda a herança de livros que meu pai tinha deixado. Entre eles, eu conheci o Khalil Gibran e uma coletânea sobre a Segunda Guerra Mundial, que também fui conseguindo em bibliotecas e sebos. Viste que nessa época não tinha essa facilidade de internet que a gente tem hoje. Eu lembro que quando a internet chegou na minha casa, eu passava parte do tempo jogando no computador, porque eu adorava jogos de computador, e pesquisando sobre astrologia. Quando falava qualquer coisa desse tipo, o que eu ouvia era: ixi, isso não serve para nada, ou lá vem ela falar desse negócio de signos. E eu acabei deixando tudo isso de lado quando eu me tornei evangélica ainda na adolescência. Ao mesmo tempo que eu recusei esses conhecimentos por serem considerados, do diabo, eu mergulhei profundamente na minha experiência real de encontrar com Deus. Então foi um período muito forte assim de desenvolvimento da minha espiritualidade e da abertura da mediunidade mesmo. E nesse período eu também passei pelo meu primeiro casamento aos 18 anos, me separando aos 22. Mesmo tendo pedido o divórcio, esse luto me fez mergulhar profundamente em mim mesma e a expandir o meu contato com Deus. E expandir tanto que a instituição igreja, ela ficou pequena para a imensidão da força divina que eu vinha tendo acesso. Nesse período de luto, eu tive acesso pela primeira vez aos arcanos maiores do tarô de Marselha, que me ajudaram muito nesse processo. Eu lembro que eu trabalhava na secretaria de uma escola de música em Belo Horizonte chamada Pro Music. E como eu pegava serviço à tarde, eu ia de manhã para a Biblioteca Central, que fica lá na Praça da Liberdade. E eu ficava estudando sobre o tarô e sobre a magia. E foi nessa época que eu conheci os livros da série Brumas de Avalon, que eu conheci Carlos Castaneda e também o Paulo Coelho. E tudo isso foi mexendo num aspecto dentro de mim e me mostrando que eu precisava voltar a assumir a minha vida e a trilhar o meu próprio caminho, a minha verdade. E foi nessa época também que eu encontrei uma astróloga que leu meu mapa pela primeira vez.
Ela era pianista e a gente se conheceu nessa escola de música. Eu queria até lembrar o nome dela agora, mas eu não consegui mesmo. E quando eu entrei na sala dela, eu sabia que aquele não era um encontro comum. Era um encontro de alma. Sabe, a música e o canto são outras artes que me conectam ao cosmos também. E um dia eu vou falar mais sobre isso. E quando eu subi as escadas para essa sala, para a sala dela de atendimento, o cheiro de incenso de sândalo invadiu meu corpo, meu ser, e me fez relembrar muita coisa. Enquanto ela lia o meu mapa, o gravador de fitas gravava a nossa conversa. Sim, meu amor, era fita naquela época. E ela, sem saber, foi a minha mentora, que me trouxe de volta aos ensinamentos cósmicos naquele dia. Eu lembro que depois da leitura, nós ensaiamos a música Um Dia de Domingo, do Tim Maia. E de repente, como se eu tivesse entrado assim, num transe, sabe? Numa crise de choro profunda da alma. E era realmente um reencontro com aquela mulher. E mesmo sentindo esse chamado para a magia e para a arte, eu escolhi ir fazer uma faculdade de uma outra área, justamente porque eu ainda acreditava que não era possível viver do meu sonho. E esse período foi um dos mais exaustivos para mim. Saber o que você veio fazer no mundo e não acreditar que é possível ir fazendo outra coisa é extremamente desgastante. É como se eu precisasse ter uma faculdade para poder provar o meu valor, sabe? Para poder provar que eu era capaz de alguma coisa, para eu me sentir valorizada. E nessa época eu atrelava o valor das pessoas a esse tipo de conquista. E eu não conseguia, sabe, reconhecer o meu valor fora dessas coisas. E o resultado dessa cobrança interna foram crises de ansiedade, crises de pânico, um estado depressivo maquiado pelo famoso, sabe, tá tudo bem, vai passar. E lá estava o tarô, o universo mágico que o esoterismo é, me chamando de novo. Eu lembro que eu fui à biblioteca da faculdade uma vez pegar um livro sobre história da arte e eu parei para ver uns livros vitrais nas igrejas que apareceram. Nesse livro, eu nem lembro o nome, eles mencionaram que os vitrais é que inspiraram os desenhos do primeiro tarô do mundo, que é o tarô de Marselha. E vou te contar. E pronto, lá estava o tarô de novo, me chamando para a sua vida, me chamando agora para conhecê-lo. Eu passei pelo menos aquele semestre da minha vida visitando antiquários, sebos, tudo, louca para conhecer os exemplares de tarô e quem sabe conseguir completar minhas cartas de colecionadora lá em BH e vez ou outra em São Paulo. Pena que não deu certo, porque eu descobri que os exemplares históricos ficam em sua grande maioria nos museus da Europa. Mas essa busca foi extremamente importante para mim, pois foi num desses sebos que eu dei de cara com o diretor do Instituto Mestres do Esoterismo. E levou muito tempo, mas a força do Instituto sempre estava ali, reforçando a minha razão de me dedicar ao meu sonho e aos meus talentos. Bom, isso é outra parte da minha vida, mas ainda havia o por trás da magia, o por trás do meu lado profissional, dos projetos que eu deveria seguir. E quando eu estava no 7º período da faculdade, eu conheci o meu marido e em 1 mês e meio do nosso, bem dentro do nosso retorno de Saturno, estávamos nós grávidos de gêmeos. E a gravidez foi um período para investigar o que realmente eu estava fazendo da minha vida. Porque a dádiva assim, de gerar 2 criaturinhas tinha sido me dada. E o que eu estava fazendo da minha própria vida, estando longe daquilo que eu realmente gostava? Esses são questionamentos que o retorno de Saturno traz para a nossa vida. E lidar de frente comigo mesmo nessa época não foi nada fácil, não. Mas a grande provação ainda estava por vir. Eu sempre acreditei que a mulher é um portal que traz a vida para esse planeta. E eu queria manifestar esse portal tendo os meus filhos de parto natural. Então, em uma madrugada inteira, de contrações, sozinha, olhando a lua, agachando, rebolando na bola de pilates, sentindo o Caio e o Ravi se mexendo e a lua testemunhando o nosso encontro. Quando foi às 7 da manhã, a bolsa rompeu e eu chamei meu marido avisando que os meninos nasceriam naquele dia. Quando as contrações pegaram ritmo, eu fui para a maternidade e às 15h18 o Ravi nasceu e o Caio 30 minutos depois.
Só que o Caio, ele nasceu completamente parado. Né? Depois daquela correria da equipe médica, reanimação, e 12 dias depois, ele retornou para o colo da deusa. Eu já havia sentido desde o primeiro dia que ele não iria sobreviver. E eu lembro disso claramente quando a psicóloga chegou e me perguntou o que eu sentia. E eu respondi para ela. Por isso, quando eu fui vendo o quadro dele piorar, eu falei com a médica que eu queria ser avisada, caso ela sentisse alguma coisa em relação à piora dele. Eu já havia decidido que ele veio através de mim e que se fosse para ele voltar, seria com o meu corpo segurando dele e fazendo essa passagem. E quando o hospital me ligou, nós fomos para a UTI, eu e o meu marido. Eu sentei na cadeira e as enfermeiras calmamente colocaram ele no meu colo. Nunca mais na minha vida eu vou esquecer o barulho daqueles aparelhinhos de saturação da UTI. Pouco a pouco eu fui vendo a sua respiração mudar, o barulho dos aparelhos mudar. E enquanto as minhas lágrimas se tornaram o primeiro banho dele no mundo, eu vi o céu se abrindo como um portal e a sua essência retornando. E em meio à maior dor que um ser humano poderá um dia sentir, eu verbalizava gratidão, meu filho, por ter me escolhido. Gratidão, meu filho, por ter me escolhido. E Caio significa alegria e Ravi significa sol. Como Ravi nasceria primeiro, o significado era quando o sol nasce, a alegria chega também. Mas nesse dia, nesse momento, a alegria não chegou. Pelo menos não naquele momento, porque eu não conseguia ver as coisas da forma como eu vejo hoje. Me restou 3 anos fingindo que nada estava acontecendo e eu fiquei guardando esse luto para depois, morando dentro da mata, ressignificar toda essa dor e reencontrar o sentido da minha existência aqui. Foi quando, por fim, eu cheguei a São Paulo atendendo a um chamado do passado. Eu já estive aqui antes e as lembranças retornaram ainda mais fortes. Eu passei a realizar os meus atendimentos e a focar na minha profissão, aquilo que eu realmente amava fazer, aquilo que eu sabia de fato fazer. E eu atendi ao chamado do Instituto Mestres do Esoterismo. E graças a isso que eu estou falando aqui com vocês hoje, na missão de, através desses e muitos outros conteúdos, muito mais informação, eventos em breve, é por isso que eu sigo a minha missão de impactar mais e mais pessoas como a mestra Athena que eu sou. Nessa época eu já tinha abandonado a profissão da faculdade e me colocado a serviço da deusa. E é por isso que é um prazer tê-los aqui no nosso canal hoje. E eu devo dizer, se por algum acaso você sentir um forte interesse, um chamado, pode ser que seu destino esteja te chamando, como já me chamou também. Então eu te convido a seguir os meus caminhos e a trabalhar com a previsão do futuro, com a orientação individual e a ajudar muito mais pessoas. Eu te convido a ser um tarólogo. Se você gosta de esoterismo, tem interesse pelo tarô e quer entrar para o mundo da magia ao meu lado, as portas se abrem hoje, tá? Entre em contato com o Instituto Mestres do Esoterismo e participe do curso de tarô, ok? Eu espero por você lá. Eu espero por você lá, onde eu vou te ensinar tudo sobre essa ferramenta maravilhosa. E eu espero poder prosseguir com a minha missão de te ajudar cada vez mais, sempre em sintonia com o nosso Instituto.